nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Mas Deus te conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Glória, 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 aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Às vezes na nossa vida, mesmo sendo cristãos há muito tempo, há situações que nos dá vontade de parar. Há situações que nos dá vontade de desistir. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Em João, no capítulo 21, fala de uma pesca. Pedro chamou alguns dos discípulos para pescar. E chegando lá, ele passou a noite toda e não conseguiu pescar. Pedro já tinha conhecido Jesus antes. Já teve uma pesca. Quando Jesus pregava para multidões, Jesus subiu no barco de Pedro e pregou para multidões. E Pedro, mesmo escutando aquela palavra, Jesus diz: Pedro, vai lá para o mar alto e vá pescar. Ele: Jesus, mas a gente passou a noite toda aqui pescando. Mas se o Senhor está mandando, eu vou. E ele obedeceu à voz do Senhor. E a pesca foi tanta, minha gente, tanto que as redes estouravam. E ele teve que chamar pessoas para ajudar. Mas nessa segunda pesca, Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. E era a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos. E mesmo assim, eles foram pescar e não encontraram nada. E Jesus apareceu na praia e eles não conheceram Jesus. Jesus perguntou da praia: ei, vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Pois joga a rede novamente ao lado direito
Eles obedeceram, jogaram a rede e trouxeram a rede para o barco. Quando viram, tinham 153 peixes grandes. Sabe o que Jesus está querendo dizer para vocês nessa noite? Primeiro peixe, não desista. Segundo peixe, eu sou contigo. Terceiro peixe, eu estou aqui. São 153 motivos para você não desistir. E eu queria perguntar a vocês, se essa semana ou até mesmo você pensou em desistir em algo que Deus colocou no teu coração? Algo que Deus confiou a você. Você já pensou em desistir? Eu quero te dizer, se isso aconteceu para você, se esse pensamento aconteceu para você, se alguém te deu uma célula, se alguém te deu algo da parte de Deus, até para fazer aqui nessa igreja ou em outro local, no seu trabalho, e você pensou que não tinha capacidade, você pensou que não, isso não é para mim. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar por você. E eu queria que o pastor viesse aqui fazer essa oração, porque eu também estou no meio dessas pessoas. Essas pessoas que estão aqui tocando sabem que na sexta-feira aqui no ensaio eu quis desistir. Eu disse, outra pessoa tem que cantar essa música porque eu não vou conseguir. Eu não canto. Eu não sirvo para isso. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas mesmo eu achando que não sabia, que não ia dar conta, eu obedeci ao Senhor e vim para aqui para frente. Aleluia, glória a Deus. Mesmo você achando que não tem capacidade, mesmo você achando que não consegue, mas Deus entregou a você. É a você esse projeto que Ele quer. É a você, Ele confiou a você e somente a você. Hoje é um dia que você tem que chegar aqui e dizer, Senhor, eu estou fraco, eu não consigo, mas eu estou aqui te obedecendo, porque é o Senhor que vai me capacitar. É o Senhor que vai fazer. Se for por mim eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo no barco, minha rede vai encher de peixe. Aleluia, aleluia. Aleluias. Você que veio aqui à frente, olhe para mim. Talvez alguém ficou ali por vergonha. Mas não tenha vergonha de ter sentido vontade de parar. Porque Pedro, sabe Pedro? Pedro andou com Jesus 3 anos. 3 anos. Jesus já havia ressuscitado e aparecido e falado com ele pessoalmente 2 vezes. Mesmo assim, Pedro pensou em desistir. Pedro largou tudo voltou a pescar. Mas o mais lindo de tudo isso é que Jesus não desistiu de Pedro. Entendeu o que eu disse? Jesus não desistiu de Pedro. Ele foi lá onde Pedro está. Talvez, querido, naquela noite, a palavra não diz, mas eu acredito, interessante. Não existe coincidência, existe Jesuscidência. Eu estava pensando e meditando sobre isso nesse dia. E eu estava pensando, como foi o coração de Pedro naquela pesca? Porque aquele homem não pescou nada. Aquele homem com certeza estava decepcionado consigo mesmo. Por que não? Ele não tinha pensado em desistir. Talvez João chegou, sentou perto dele na hora que o barco estava voltando sem nada. Pôs a mão no ombro dele e disse, e aí, amigo? Talvez se alguém fizesse isso com você, que nessa noite a primeira coisa que você ia fazer seria derramar em lágrimas. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Esperou Pedro voltar. Fez um milagre, mostrou quem ele era. E depois
pessoalmente. Ele separou Pedro e chamou Pedro para conversar. Pessoalmente, Jesus chama Pedro. Muitas pessoas pensam que quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Jesus estava corrigindo ou repreendendo Pedro. Eu vou dizer para você que não, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus estava ali curando um homem que havia desejado parar, curando um homem que estava decepcionado consigo mesmo, mas que amava Jesus. Amava tanto que Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Como este que está aqui, João, o discípulo do amor, estava lá. E ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Não sei se você sabe disso, mas eu vou te ensinar uma coisa. No original, Deus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor incondicional? E Pedro responde: Senhor, eu te amo no amor fraternal. Na segunda vez, a mesma pergunta, da mesma forma. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor incondicional? Pedro diz: Senhor, tu sabe que eu te amo com amor fraternal. Mas Jesus conhecia muito bem o coração de Pedro e sabia o quanto ele o amava. E ele conhece muito bem o seu coração e sabe o quanto você o ama. Independente da situação, das circunstâncias, quem sabe da vontade de parar, de lavar a rede e de encostar ela para lá. Pela segunda, terceira vez, quando Jesus pergunta para Pedro, Jesus inverte. Quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele não pergunta: Pedro, tu me amas com amor incondicional? Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor fraternal? Porque ele conhecia o amor de Pedro e queria que Pedro falasse. E a palavra diz que Pedro entristece e diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Pedro respondeu: tu sabe que eu te amo com amor incondicional. Com outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, falhei, errei sim, Senhor, te traí, te neguei, Senhor, quis voltar para pescar, voltar para trás, mas o Senhor me conhece e sabe que eu te amo. Então não se esqueça disso. Ele sabe que você o ama, então ele não vai desistir de você. Shei narai manai shio narai deresite que manasio manai. Senhor, nós oramos por cada um dos seus filhos que vieram aqui à frente. Sabemos como é isso. Mesmo te amando, às vezes dá vontade de parar. Mesmo te amando, às vezes dá vontade de largar tudo, de voltar para trás. Pedro caminhou com o Senhor com 3 anos, Pai. E mesmo assim se sentiu culpado, decepcionado consigo mesmo. Mas o Senhor não desistiu dele. Foi atrás dele, o chamou, o curou, o abençoou e fez dele um grande homem na igreja do Senhor. Uma coluna, um baluarte na tua casa. E assim o Senhor foi de encontro a teus filhos, os trouxe aqui à frente e pergunta: Petros, tu me amas? Ana Júlia, tu me amas? Ingrid, tu me amas? Então não desista, porque eu não desisto de você. Eu não desisto de vocês. O mais importante para Ele não é o que você faz, é quem você é. Filho, filha, amado, precioso, preciosa para Ele. Ele deu a vida por você e não pelo que você faz ou vai fazer, mas te buscando e te curando. Ele sabe que você vai fazer porque você o ama, porque você o ama a ponto de fazer.
de se entregar. Que o Senhor cele essa verdade no coração, no espírito dos teus filhos. Que o Senhor os renove, que o Senhor os surpreenda, que este amor que constrange, não por culpa ou por condenação, mas que faz os seus filhos sentirem amados, preciosos e importantes para o Senhor, os envolva de uma forma tão linda, tão profunda e tão sobrenatural, que eles façam como Pedro depois daquela experiência. Saíram e foram cumprir o seu chamado, o seu ministério e tudo aquilo que Deus tem para as suas vidas, debaixo da bênção, da graça, da direção e da proteção do Papai, em nome de Jesus. E eu te convido a voltar para o seu lugar, louvando esse hino, em nome de Jesus, não querendo largar a rede, não querendo desanimar, porque o Senhor, Ele é contigo e estará sempre contigo, porque Ele declarou: eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. No lugar da tua vergonha vai ser dupla honra. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Nós te louvamos, Papai. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade. Que cada louvor aqui entoado, que cada oração possa ter chegado diante de ti como incenso suave, como aroma agradável ao Senhor. E agora pedimos que o Senhor continue ministrando e falando ao nosso coração, ao nosso espírito, pela tua palavra. Que o rio que desce e corre do teu trono desça sobre este altar, e deste altar sobre toda essa igreja, invadindo-nos com a tua palavra, para que não venhamos sair daqui como entramos, mas que possamos sair transbordando desta maravilhosa palavra, que é o teu Filho Jesus Cristo derramado em nós, para a glória, honra, louvor e adoração do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode assentar, amada igreja. Aleluias. E antes de iniciar a palavra, eu gostaria de honrar, louvar e agradecer a Deus pela presença, né? Nosso amado pastor Frank, juntamente com sua linda família. Que Deus abençoe grandemente, com a esposa. A filhinha já está aí cochilando. Em nome de Jesus. A irmãzona ali, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe essa família linda. Em nome de Jesus, é sempre uma honra tê-los conosco. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o valor das suas lágrimas? Hã? Sabe o valor da tua lágrima? Sabe não? Não se preocupa não, se você não sabe, existe alguém que sabe. E o tema da mensagem é: suas lágrimas têm valor para Deus. Mateus capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão
consolados. No Salmo 30, no versículo 5, na parte B, o salmista diz assim: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Talvez você não saiba o valor da sua lágrima. Talvez você não saiba o poder que no mundo espiritual a sua lágrima tem. Mas ela tem muito valor. Uns têm costume de dizer que a oração move a mão de Deus. E eu creio que sim. Mas eu sou ousado em dizer que as lágrimas comovem o coração de Deus. As orações movem a mão de Deus, mas as suas lágrimas comovem o coração de Deus. Porque Deus não é apenas o seu Deus, Ele é o seu Pai. Mas interessante que foi até falado aqui nessa noite. Quantas vezes, querido, as lutas, as provações, as adversidades, as dificuldades da nossa vida são tão grandes que nós só sabemos chorar e até esquecemos das promessas que Deus nos fez. Quem sabe quantos aqui tem chorado diante de Deus e já esqueceu das promessas que Ele lhe fez? Eu quero te lembrar uma coisa: aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele diz: eu não sou homem para mentir, nem sou filho do homem para me arrepender. Se eu falei, eu faço; se eu disse, eu cumpro. Então, se você tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu, não se esqueça dela, porque vai passar céu, vai passar terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Mas muitas vezes, querido, nós choramos, pranteamos pelas lutas e provações, e esquecemos das promessas. Quer ver um exemplo disso? Gênesis capítulo 21, versículo 14 a 19, fala de uma mulher chamada Agar. Essa mulher teve um filho, filho de Abraão, mas não era o filho da promessa, chamado Isaac. Mas depois que Isaac nasceu, Sara disse para Abraão: Abraão, olha, este menino não vai crescer, não vai reinar com meu filho, manda essa mãe com este filho embora. E o que acontece? Na manhã seguinte, Abraão pega alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha. Quem não sabe o que é um tiro de flecha, o arqueiro pega a flecha, estica e lança. Aonde a flecha caía é o tiro de flecha. Então, o arqueiro estava aqui, a flecha caiu lá. Então, o filho estava aqui, a mãe foi lá para distante. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu a beber o menino. Até aqui está tudo bem, se nós não conhecêssemos toda a história. Porque se você estudar a história, você vai ver que antes disso acontecer, quando ela estava grávida, Sara não ficou feliz com aquilo, desentendeu com ela e ela foge. Agar foge ainda grávida. Só quando ela está fugindo, Deus para ela no caminho e diz: para onde você vai? Eu estou fugindo porque a minha senhora já não me quer bem. Não, você vai voltar, porque a criança que está no seu ventre, eu vou abençoar.
Ele será um grande povo, dele sairá 12 nações. Será forte, será guerreiro, será abençoado por mim. Ela volta. Só que ela voltou e as lutas continuaram. O filho de Sara nasceu, Isaque. E Sara com certeza já não tratava Agar da mesma forma. Até o ponto, quando ela vê Ismael caçoando de Isaque, ainda criancinha, chega para Abraão e diz: despede essa mulher. As lutas eram grandes para Agar. E de repente ela pega o seu filho e vai andando o deserto afora, e acaba a água. Não tem mais água. As lutas foram tão grandes que aquela mulher esquece que Deus lhe havia feito uma promessa. Tanto que a palavra diz que ela colocou o menino aqui, foi a um tiro de flecha, que era uma distância grande, porque um bom arqueiro pegava uma flecha, ele conseguia lançar uma longa distância, e ela foi para lá porque ela não queria ver o menino morrer. Talvez você está aqui nessa situação. A luta está tão grande, tanta é a aprovação, que você tem tentado fugir a um tiro de flecha e só chorado, esquecendo que aquele que fez a promessa é fiel. E de repente, o Senhor envia um anjo para bradar do céu: o que te aflige? Estranho uma pergunta, né? Por que você aflige? Por que você está chorando? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: esqueceu da promessa? Lembra da promessa. Lembra do que eu prometi. O que te aflige? Tem promessa? Lembre da promessa. Porque o Deus que você serve, para fazer cumprir o que Ele prometeu, se necessário for, Ele cria um oásis no deserto para você beber água. Porque Agar estava no deserto, querido, deserto, areia, areia, areia e mais areia. Deus diz: por que aflige? Olha lá. Deus ouviu o choro do menino. Lágrimas comovem o coração de Deus. Lágrimas chamam a atenção de Deus. Lágrimas pode mudar história, se nós vamos ver isso dentro da palavra. Lágrimas pode fazer com que o Senhor fique perto de você, parado, para até que você pare de chorar. Porque, querido, quem é pai e mãe aqui? Levante a mão assim bem alto. Quando o seu filho chora, o que você faz? Nada, nem liga. Anabel, você está lá na cozinha, sua menina está lá no quarto, de repente ela grita, dá um choro. O que você faz? Continua lavando a vasilha tranquilo? Vocês não entenderam ainda? Se você que é pai, que é mãe, quando ouve um choro do seu filho, você já vira um urso, um leão desesperado? Imagine Deus. Imagine o Deus que você serve, querida. O Deus que é seu pai, o Deus que te ama. Queridos, uma coisa eu aprendo na palavra: pode até mexer com Deus, mas mexer com o Filho de Deus é complicado. O inimigo tem se levantado contra a sua vida para te fazer chorar, não sabe o que ele está fazendo. O Senhor diz: ai daquele que toca nos meus pequeninos. E imagine fazer chorar, queridas. Está te fazendo chorar? Chore mesmo. Chore. Papai e mamãe, quando alguém faz o seu filho chorar, a vontade de... Talvez até aqui na igreja, você vê o menino vai lá e toma o seu filho, tem que contar até 1 milhão para não resolver o problema ali na hora, porque senão vai cair na carne. Imagine Deus, querido, quando vê um filho chorar, quando vê um filho derramar a sua lágrima perante Ele.
Você não tem ideia do valor que as suas lágrimas têm para Deus. Muitas vezes a gente pensa que as nossas lágrimas estão sendo em vão, estão sendo perdidas, Arlan. Mas não, querido. A palavra do Senhor nos diz que todas as nossas lágrimas, todas, estão depositadas no odre de Deus e anotadas. Sabia disso? Que a palavra diz que as suas lágrimas estão anotadas no livro de Deus. Hã? Seu pai anota quando você chora. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Salmos 56, versículo 8. Vamos ler junto. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão elas anotadas em teu livro? Você não tem ideia do que acontece nas regiões celestiais quando você começa a chorar diante do Deus que você serve. Porque eu vou te dizer uma coisa: ninguém tem poder de ler ou de cifrar as suas lágrimas. Talvez nós estamos no louvor aqui, nós olhamos aqui para o nosso irmão Keidson, e ele começa a louvar, e de repente ele está chorando. Aí eu olho, de repente, está se quebrantando, mas ele pode estar chorando de tristeza. Ou talvez eu pense que está chorando de tristeza, mas ele pode estar chorando de alegria. Ninguém sabe o que uma lágrima significa. Nem o inimigo da nossa alma tem poder para ler as nossas lágrimas. Mas eu vou dizer para você, cada gota da sua lágrima, Deus sabe o que ela significa, o que ela está dizendo. Não precisa sair uma palavra da sua boca, querido. Se você tivesse enrolar uma lágrima aqui para Deus, Ele sabe o que ela significa. Ele sabe o que ela está dizendo. Uma lágrima para Deus é uma oração. Está sendo anotada. Você não sabe o valor das suas lágrimas? Pode ficar tranquilo que o Deus que você serve sabe. A palavra nos mostra claramente, querido, no Salmo 126, versículo 5. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria hão de colher. Está tendo que semear com lágrimas? Não preocupa não, querido. A promessa é, com canto de alegria você vai colher. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo de chorar, diz que há tempo de plantear, mas também diz que há tempo de sorrir e de soltar de alegria, porque no tempo de chorar e de plantear você está regando a semente, mas no tempo de colher você vai sorrir e vai soltar de alegria. E eu quero nessa noite profetizar sobre a sua lágrima, sobre o seu planto, sobre o seu choro, que é tempo de colher, e você vai colher com alegria, vai soltar com alegria, segundo a palavra de Deus, aleluia! Porque é a palavra de Deus que está dizendo, querido. Deus não mente. Deus não muda. Deus diz, eu sou o mesmo ontem, sou hoje e serei eternamente. Se nós vamos ver e vemos aqui na história, homens e mulheres que choraram diante de Deus, e as suas lágrimas fizeram coisas tremendas e moveram o coração de Deus. Hoje não é diferente. Está difícil? Chore mesmo. O melhor lugar para chorar é nos pés do Pai, porque lá suas lágrimas não se perdem. Lá suas lágrimas têm valor. Lá Ele sabe o que cada uma delas quer dizer e significa. Veja o que Jó disse sobre isso. Jó 16, versículo 20 e 21. Oh glória, o meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Ele diz, o meu intercessor, que é o meu amigo, quando as lágrimas correm dos meus olhos diante de Deus, Ele intercede por mim, como intercede por um amigo. Quem é aquele que está à direita do Pai e intercede por você? Não entendi. Quem é aquele que está sentado à direita do Pai e intercede por você? Imagine quando a lágrima corre dos seus olhos, porque Ele sabe o valor de uma lágrima. Ele também chorou. Jesus sabe, querido, o que a sua lágrima significa. E como um amigo,
Ele diz: eu não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigos. E como um amigo, ele intercede diante de Deus, quando você se põe diante de Deus com lágrimas. Ele não diz quando eu coloco diante de Deus em oração, ele diz em lágrimas. Porque muitas vezes a nossa vida está assim, queridos. Muitas vezes você chega diante de Deus, você não consegue balbuciar palavras, você não consegue falar, você não consegue orar, você não consegue clamar, você só sabe chorar. Mas você não sabe o valor dessas lágrimas perante Deus. Mas Deus sabe, querido. Através do seu choro, o impossível pode se tornar possível. Mesmo quem sabe se Deus já houver determinado algo. Estranho isso, né? Mas vamos entender isso na palavra. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Não vamos ler todo o texto porque é grande, mas eu vou te explicar o que aconteceu. Este rei estava doente, e essa enfermidade era para a morte. Deus chama o profeta e diz: vá até o rei, e diz assim: rei Ezequias, assim lhe manda dizer o Senhor: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Não foi um médico que deu esta palavra àquele rei, foi Deus. Deus manda o profeta ir até aquele rei e dizer: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E o profeta entrega aquela palavra, vira as costas e sai. Diz a palavra que ele ainda estava no pátio do palácio, o rei lá na sua cama, porque não conseguia nem ficar de pé, vira para o canto e diz: Deus, lembra que eu fui fiel perante o Senhor, e começou a chorar abundantemente. Ele só disse isso: Deus, lembra que fui fiel ao Senhor em todo o meu tempo. E começou a chorar. E Deus disse: profeta, para aí, volta lá. Volta lá e diz assim para o rei: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Você não vai morrer, você vai viver, e eu ainda vou te dar mais 15 anos. Não sabe o valor da sua lágrima? Deus sabe, querido. O pranto daquele homem comoveu tão profundamente o coração de Deus, que mesmo tendo recebido uma palavra de Deus de morte, as suas lágrimas comoveu o coração de Deus, e Deus o curou e o deu mais 15 anos de vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: se você chorar diante do seu Deus, se você derramar as suas lágrimas perante Ele, eu te garanto, as suas lágrimas vai tocar o coração de Deus. As suas lágrimas vai tocar o coração de Deus. Porque Deus é Pai, repito, Deus é Pai. E como Pai, Ele te ama acima de todas as coisas. E como nós, que somos pais, não conseguimos ver os nossos filhos chorar, sofrer, Deus diz: se você que é mau, que é pai, que é mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Se nós que somos falhos, não conseguimos ver os nossos filhos chorar, sofrer, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. A gente que é pai dá aquela coisa, né, dentro da gente, a gente quer sofrer no lugar do filho, né? Esse final de semana eu tive uma experiência com Davi. Ele foi disputar o
segunda etapa do Campeonato Paraibano de Judô, Sub-11 lá em João Pessoa. Ficou em segundo lugar. Mineirinho paraibano. Eram 4 lutas, o primeiro lugar, que quem ganhasse 4 lutas ficava em primeiro, 3 em segundo e 2 em terceiro. Ele perdeu a terceira luta. Mas ele é faixa branca, está com 7 meses. O que ganhou dele é faixa cinza, tem 2 anos. Vamos buscar em novembro o ouro lá, em nome de Jesus. Mas pensa, o coração de pai, quando ele caiu. Meu Deus. Queria cair no lugar dele, queria segurar, queria tudo. Se vocês verem o vídeo, vocês vão rir. Eu mais desesperado aqui, eu até falei, eu acho que não vou deixar esse menino lutar mais não, porque eu sofro, que desespero, o coração fica aquela coisa. E eu lembrando, né, da mensagem também de hoje, já preparada, já no meu coração. E eu fiquei pensando, meu Deus, se é uma coisa simples aqui, eu estou aqui, falta rasgar essa rede aqui, porque o pai não podia ficar lá, e aquela coisa toda. Imagine Deus, querido, quando você chora. Porque quando ele perdeu, ele veio, aí ele chegou perto de mim e começou a chorar. Meu Deus, e aquela coisa, você não sabe o que faz, e tenta... Você não sabe o valor das suas lágrimas para Deus. Não sabe. Se nós que somos pais, somos falhos, às vezes desesperamos por uma coisa às vezes simples. Perdeu, vai ganhar de novo, levanta a cabeça. Imagine quando você está passando por aquela aflição, por aquela luta, por aquela angústia, por aquele desespero e começa a chorar diante de Deus, que é o seu Pai, que deu o seu melhor, o único filho que ele tinha, ele entregou naquela cruz por amor a você. Imagine o valor das suas lágrimas para este Deus que você serve, o poder que ela tem, o valor que ela tem. Eu quero acreditar, e talvez se você deve acreditar também, que quando você chora, o inferno se abala. Parece que vocês não entenderam. Eu acredito, e você deve acreditar também, que quando você chora, o inferno se abala. Porque o que é um filho chorar por um pai, porque está sendo afligido, angustiado, perseguido? Me fez lembrar meu pai. Meu pai foi um homem muito duro, muito severo. Ah, mas mexesse com seus filhos para você ver. Tinha problema na escola. Às vezes o problema era sério. Eu tinha dificuldade de falar com meu pai, mas nessa situação não tinha não, porque eu sabia que a coisa ia ser boa. Na época eu não era cristão mesmo, Meu pai era assim, baixinho assim. Pastor Frank, fica de pé aí. Meu pai era maior e mais forte que ele, só para vocês terem uma ideia. Imagina, sou Marconi, meu pai era negro, descendente de negro, um baita de um 180, 1,80 m, aquela porteira aberta. Mas se falasse, ia lá no orelhão, pai, olha lá, estão tendo um problema aqui na escola. Ia contar, meu filho. Eu pegava o carro lá, parecia um avião. Imagina o seu Deus, Deus que você serve. O inimigo tem te afligido, tem te feito chorar. Ai, chore mesmo, conte para o seu pai, fale com ele, chore mesmo para ele, mas tenha no seu coração a convicção: seu pai vai ouvir, vai colher as suas lágrimas, vai anotar e vai responder, vai agir em seu favor, porque este é o Deus que você serve. Quer ver o poder das suas lágrimas? João capítulo 20, versículo 11 ao 17. João capítulo 20, versículo 11 ao 17, fala da experiência de Maria com Jesus, após ele ter ressuscitado.
Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Os discípulos haviam ido lá, as mulheres haviam chegado lá, o sepulcro estava aberto, o corpo de Jesus não estava ali. Elas saíram correndo, foram até os discípulos, falaram com ele: olha, roubaram o corpo do mestre, não está mais lá. Pedro e João saem correndo, Pedro um pouco na frente, João era mais novo, passa na frente, chega primeiro, não tem coragem de entrar, fica na porta. Pedro, como sempre Pedro, já entra direto, e olha, o mestre não está aqui. Vê o lenço dele lá. Aí João entra também, depois que Pedro entrou. Acho que João foi meio com medo, ficou para lá de fora, entrar no sepulcro, nada. Depois que Pedro entrou, então vou entrar também. Depois saem eles, mas a palavra diz que Maria, ela ficou lá chorando. Ficou à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse, preste atenção no que Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Umas traduções ele diz: não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga que estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aí eu te faço uma pergunta: se nem a morte, nem o inferno teve o poder de deter Jesus, de segurar Jesus, de parar Jesus, como é que Maria estava detendo ele? A morte não teve poder para isso, o inferno, coitado, muito menos. Como Maria estava segurando Jesus, detendo Jesus? Maria estava chorando, querida. Maria estava chorando. Jesus não conseguia sair dali vendo a sua filha chorar. Jesus não conseguia sair dali vendo Maria se derramar em lágrimas. E disse para ela: Maria, não me detenha, não me segure, eu ainda não fui para o Pai. Vai lá e diz aos discípulos, diz para eles que eu vou encontrar com eles. Eu estou indo para o meu Pai, os seus pais, o meu Deus, o seu Deus. Maria, levanta daí, para de chorar, Maria. Quantas vezes Jesus está pertinho quando você está chorando, mas você não está percebendo, não está reconhecendo que é Ele. É porque às vezes a angústia é tanta que a gente não consegue perceber que Ele está bem pertinho, bem pertinho. Às vezes a gente não consegue perceber, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente valoriza mais a dor e o sofrimento, não consegue perceber que Ele está bem pertinho, recolhendo todas as lágrimas. E se você permitir para falar, Ele diz: filho, olha, levanta, chora mais não, eu já anotei tudo, tá? Já está tudo aqui no... espera só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque tudo tem o tempo de Deus. A palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então as suas lágrimas já estão todas anotadas, todas recolhidas. O Senhor está ali só querendo que você ouça assim: só mais um pouquinho, levanta daí, não precisa chorar mais não, já anotei tudo, confia em mim. Vai, Maria, vai falar com os discípulos. Algumas traduções dizem assim: vai falar com Pedro e com os discípulos, que eu vou encontrar com eles onde eu disse, o meu Pai e os seus pais.
com o meu Deus e o Deus de vocês. Tem chorado, tem derramado a sua lágrima, pois a sua lágrima tem comovido o coração de Deus. Então espere só mais um pouquinho, espere o tempo dele, porque nenhuma gota que corre do seu rosto é em vão. Todas estão recolhidas, todas estão anotadas, e ele vai fazer se cumprir tudo aquilo que ele tem para a sua vida, queridos. Tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Muitas vezes o inimigo quer te afligir, te oprimir, te angustiar, para que você não acredite nisso, para que você não confie nisso, para que você não tenha esse entendimento do valor das lágrimas que você derrama diante do seu Deus, para que você pense que Ele não se importa com a situação, com as circunstâncias que você está vivendo, mas Ele se importa com tudo na sua vida, quanto mais com suas lágrimas. Se Ele se importa com um fio de cabelo seu, que cai e que nasce, sabia disso? Sabe quando você deita um travesseiro com a fronha branquinha, aí acorda assim, vai arrumar a cama, olha no travesseiro, cheio de fio de cabelo, talvez para ir com a área? Nada a ver. Você pegou o travesseiro, limpou, né? Joga os pelinhos no chão, os cabelos no chão assim, arruma bonitinho, normal, como se fosse alguma coisa normal. Mas naquele dia Deus contou quantos fios caiu e quantos nasceram. Eu digo para vocês, se o Deus que você serve se importa com um fio de cabelo seu que cai ou que nasce, quanto mais com as suas lágrimas, querido, quanto mais quando você está chorando perante Ele, quanto mais você está derramando as suas lágrimas perante Ele. Se um fio de cabelo, tem importância para Deus, Ele conta se nasceu ou se caiu. O meu é mais fácil Deus contar, né? Rapidinho Deus já sabe. Fazer vocês ricos, vocês estão muito sérios. Rapidinho Deus fala, tinha 10, agora tem 9. É rápido. Das irmãs é mais complicado. Para Deus não é, mas para a gente é, né? Agora, uma coisa falando disso, para descontrair também, é impressionante, ó, quer ver, ó? Olha aqui. Olha como é que as irmãs perdem cabelo, no instantinho, enche de cabelo aqui. Eu vejo cabelo cair, mas não vejo a irmã ficar careca, eu não vejo nenhum cair e fico careca, isso é que eu não consigo entender. Sério, rapaz? Pode vir todo culto, vem final de culto, vem aqui para vocês verem. O vento traz um molo para cá, cai cabelo das irmãs, um monte, elas não ficam. Eu não vejo cair um, mas estava acabando. Mas querido, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se para Deus um fio de cabelo é contado, caiu, nasceu. Ele diz que não cai um sem que Ele permita. Não cai um fio do seu cabelo sem que Ele permita. Imagina o valor da sua lágrima para Ele. Imagine o valor da sua lágrima para o Deus que você serve. Queridos, se nós permitirmos o Espírito Santo selar isso no nosso espírito e nos fazer entender o valor das nossas lágrimas, nós vamos conseguir confiar e descansar em Deus e ver a resposta de muitas lágrimas que já derramamos perante Ele, vindo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Mas talvez você está aqui, como nós temos muitos visitantes nesta noite, e diga assim: tudo bem, pastor, mas todas essas lágrimas que o senhor disse que o Senhor colheu foi de homens e mulheres que serviam a Deus. Mas eu estou aqui, eu ainda nem entreguei minha vida para Jesus, eu estou afastado, a minha lágrima tem algum valor para Deus? Tem, muita. Eu vou te mostrar dentro da palavra.
Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, conta a história de uma mulher. O título é Mulher Pecadora. Não fala nem o nome dela, Elisama. Chama ela de mulher pecadora. Jesus é convidado para entrar na casa de um homem, almoçar com ele, comer com ele. E essa mulher entra naquela casa, prostra aos pés de Jesus, e não diz uma palavra, uma. Ela chega aos pés de Jesus, Pedro, e começa a chorar. Beijar os pés de Jesus, enxugar com seu cabelo, e chorar. Beijar os pés de Jesus, enxugar com seu cabelo. O dono daquela casa, olhando aquela situação, pensou consigo mesmo: este homem não é profeta, porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher. Ou seja, que uma pecadora está tocando nele. Jesus, que conhece os corações, virou para ele: Simão, posso te fazer uma pergunta? Faça, Senhor. Um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários, outro devia 5.000 denários, e ele perdoou os 2. Quem você acha que vai amar mais? Senhor, aquele que mais foi perdoado. E aí Jesus disse: você disse bem. Está vendo essa mulher? Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés, porque isso era costume dos judeus, e ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas. Você não me deste ósculo santo, que era o beijo na face, que é o costume dos judeus, e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Por isso eu digo: mulher, perdoados são os seus pecados. A quem muito se perdoa, muito se ama. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou por algum motivo se afastou, a sua lágrima tem poder de mudar e transformar a sua vida, sendo derramada aos pés do Senhor. Porque Jesus disse para aquela mulher: vai, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. E sabe esse Deus que você serve, João? Ele diz na palavra que vai chegar um tempo que Ele vai enxugar todas as lágrimas. Ele diz que tudo vai passar, até as lágrimas vão passar. Eu sei que esse tempo ainda não chegou. Esse tempo vai ser quando o Senhor nos levar para estar com Ele na glória. Mas enquanto esse tempo não chega, feche os seus olhos. Eu te convido a permitir o Espírito Santo ministrar ao seu coração. E mesmo em meio às tristezas, angústia e lágrimas, você confiar em Deus. Você crê que Ele está no controle de todas as coisas. Eu te convido em meio às lágrimas a louvar a Ele, a dizer que o ama, a dizer que mesmo que não está entendendo nada, você confia nele, você espera nele. Porque o choro, diz a palavra, pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Existe um amanhecer de Deus. Toda noite tem um amanhecer, toda noite se encontra o amanhecer. E a palavra diz: o choro pode durar uma noite. Talvez esta noite esteja sendo longa. Não digo esta noite como hoje, mas esta noite a situação, a circunstância que você está vivendo, que você está passando. E nesta noite que você está vivendo ou passando, só lágrimas têm sido derramadas. Mas o Senhor diz: a alegria virá o amanhecer. Talvez o tempo era de chorar, mas o tempo de sorrir é chegado. Talvez o tempo era de prantear, mas o tempo de soltar alegria é chegado. Creia nisso em nome de Jesus.
mas a alegria ela vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega. Você ora, o anjo entrega a vitória a você. O crente chora, mas também vive cantando, porque nas lutas o cantar a Deus faz bem. E é cantando que o crente vence tudo. Se Jesus prova, ele aceita e diz amém. Se o inimigo se levanta, Deus ordena um anjo forte, poderoso para lutar. Garante todas as vitórias dos seus filhos, mas só se vence quando começar a chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega. Você ora, o anjo entrega a vitória a você. Tem certas vezes que dá mesmo desespero. As lutas crescem que não dá pra suportar. Mas se tiveres forças pra cantar um hino, no mesmo instante Deus socorro vai mandar. Como os profetas receberam as vitórias, Deus te dará também, pois Ele não mudou. Já tinha tudo e foi provado duramente. Atribulado foi, mas a Deus não negou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega. Você ora, o anjo entrega a vitória para você. E se você está angustiado ainda, desesperado e sem forças para lutar, pela fé, levante a mão, receba esta chave agora, que este anjo trouxe para te entregar. Saia daqui alegre, chore de alegria. Fale em mistérios, honra quem morreu na cruz. Ele é muito digno de louvores para sempre. Abra sua boca e glorifique a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega. Você ora, o anjo entrega a vitória a você. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo que o choro pode estar durando a noite, mas pela fé, em nome de Jesus, eu profetizo o amanhecer nessa situação, nessa área a qual você tem chorado, a qual você tem pranteado, a qual você tem derramado as suas lágrimas perante Deus. Eu profetizo o amanhecer de Deus. Eu profetizo o tempo de sorrir, o tempo de saltar de alegria. As vitórias do Senhor sendo seladas na sua vida, na sua casa, na sua família e em todas as áreas que você tem chorado, tem pranteado diante do Deus que você ama, que você chama de Pai, Pai, Papai, Abba Pai. Ele também te chama de filho, filha amada, filho querido. Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te separou. E nessa noite, pela fé, eu profetizo Ele selando essa mudança de tempo na sua vida.
Porque eu creio no poder da palavra, eu creio na palavra do Senhor. E a palavra diz que o Deus que nós servimos é o Deus que muda os tempos e muda as estações. Por isso eu declaro, eu profetizo Deus mudando o tempo de chorar para o tempo de sorrir. Deus mudando o tempo de prantear para o tempo de soltar de alegria. Deus mudando o tempo de semear com lágrimas para o tempo de colher com alegria, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, managai rio, xerei, managasei de que nirio, ride xeremasse de que rio, manai. É que eu oro nessa noite, Pai, e pela fé profetizo, e crendo na vitória, crendo no amanhecer, crendo, Senhor, na alegria do Senhor sobre a vida dos seus filhos, que é a nossa força. Eu te louvo, te glorifico e agradeço. Em nome de Jesus. E antes de orarmos para encerrar, eu gostaria de perguntar: se você está aqui nessa noite, talvez a sua vida está tão difícil, você tem chorado diante de Deus, e Deus quer através dessas lágrimas mudar a sua vida. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, não deu aquele passo de confessar Jesus como o Senhor da sua vida, ou se algum dia você caminhou com o Senhor, você experimentou dessas bênçãos, você experimentou um tempo de alegria, mas algo aconteceu, você parou, mas hoje você entende que Deus te chama de volta para colher as tuas lágrimas, para restaurar a sua vida com Ele. Eu te convido sem constrangimento algum, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço, eu quero abençoar a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para os braços do Pai, eu te convido a vir aqui à frente. Nós vamos orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Não sinta constrangido se você ainda não tomou essa decisão, ou se você precisa voltar para os braços do Pai. Vem aqui à frente. Se você estiver assim, sem forças para vir, chama o irmão que está do seu lado. Aleluias, aleluias. Chama o irmão que está do seu lado para vir com você. Fala assim: irmão, vem comigo, irmã, vem comigo, me leva ali na frente. Eu quero que o Senhor colha as minhas lágrimas. Eu quero que o Senhor, através das minhas lágrimas, mude a minha vida, mude a minha história. Saia do seu lugar, venha tomar essa decisão, porque o Senhor está aqui. Foi Ele quem te trouxe aqui nessa noite. Você não está aqui simplesmente porque te convidaram. Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então, se você está aqui nessa noite, foi o Pai que te trouxe. E se Ele te trouxe para colher as tuas lágrimas. Aleluias. Saia do seu lugar, querido. Venha aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Repita comigo assim: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo e te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados. E eu creio que o Senhor tem recolhido as minhas lágrimas e está mudando a minha vida e a minha história. Porque eu declaro, a partir de hoje, Tu és o meu Senhor. Que o meu nome esteja no livro da vida. E eu te peço, segure minhas mãos, me dá força nessa caminhada, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida dos seus filhos, que neste momento tomam essa decisão. Pela fé eu profetizo, que nunca mais a vida e a história dos teus filhos serão a mesma. Mas creio que o Senhor está mudando o tempo de chorar para o tempo de sorrir, o tempo de prantear para o tempo de soltar de alegria.
porque cremos no poder da Tua palavra e cremos que o Senhor trouxe os Teus filhos aqui para selar este tempo, para mudar esta vida, a vida dos Seus filhos, a história dos Teus filhos. E crendo nisso pela fé, nós Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês olhassem para ali, Alane, Isaac, aquele cartaz ali é para vocês. Bem-vindo à sua nova família, Igreja Evangélica Batista, restaurando vidas, aleluia. Gostaria que vocês acompanhassem esse irmão em nome de Jesus. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra nos dá cada vez mais a certeza e a convicção do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção e segurança para com cada um de nós. Continue fortalecendo, sustentando os Seus filhos. Abençoe a semana, que eles tenham uma semana, Senhor, repleta de bênçãos, da Tua presença, de experiências lindas e maravilhosas com o Senhor. Leve todos em paz, debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua proteção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, a nossa casa, a nossa família. E toda a igreja diz amém. Não vá embora sem antes saudar e abraçar o seu irmão em nome de Jesus. Amém, aleluia.